Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast @negrasverdades. E o tema de hoje será o jovem negro e o mercado de trabalho. Olá, Cláudio. Olá, Lívia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Chega junto com a gente para debater esse tema tão importante e que tem pano para manga aí, porque é um tema longo, mas que é importante a gente discutir. Exatamente, pessoal. E antes de começar o nosso podcast, no caso do tema de hoje, é importante ressaltar que todos os dados apresentados a seguir por mim pertencem a um estudo publicado pelo IBGE em 2019, onde é representado a síntese dos indicadores sociais. E nesse estudo, os dados apresentam que a população negra compõe grande parte da força de trabalho brasileira. Entretanto, nós exercemos trabalhos braçais. E dentre esses trabalhos braçais, nós, na verdade, estamos compondo através dos setores da agropecuária, construção e serviço doméstico. É importante ressaltar que dentro desse setor de serviços domésticos, a maioria em si são mulheres negras e mulheres negras periféricas. O rendimento é inferior do que pessoas brancas, independente do seu grau de instrução. Ou seja, por mais que sejam pessoas extremamente capacitadas, extremamente com especialidades, com pós-graduação, essas pessoas recebem menos do que pessoas brancas. As pessoas brancas, os seus rendimentos são acima de 70% do que as pessoas negras, né? E outro fator que é muito importante nós debatermos é referente à dificuldade que o jovem negro tem de ser absorvido no mercado de trabalho. O IBGE elaborou, através de estudos, uma taxa, que é a taxa de desocupado e de pessoas que não estudam. Em 2016, a taxa representava em torno de 21%. Em 2017, e se manteve em 2018 em torno de 23%. Ou seja, é uma parcela considerável de jovens que não estão trabalhando e não estão estudando. E esses jovens contêm um perfil específico. E esse perfil, na maioria das vezes, são representados por pessoas que pertencem a grupos de baixa renda, não tiveram oportunidade de concluir a educação básica, ou seja, não tiveram oportunidade de concluir o ensino fundamental ou o ensino médio, que traz uma determinada dificuldade para que esse jovem tenha, né, oportunidade de se ingressar no mercado e é algo assim que está muito presente e que nós iremos debater. Agora o Cláudio irá abordar aí outras experiências do nosso mercado de trabalho com relação aos jovens e à população negra. É muito interessante, Lívia, você trazer esses dados para discussão, porque o jovem negro no mercado de trabalho, mesmo ele tendo, através das políticas de cotas, né, uma inserção maior nas universidades, nós chegamos em outras barreiras, né? É o que fala que o racismo estrutural, ele impõe inúmeras barreiras, independente da classe social que esse negro tem alcançado. Eu lembro que no meu período de faculdade, quando eu fui fazer o meu estágio, né, buscar o estágio, logo após o estágio, em paralelo, eu fiz alguns processos seletivos para trainee em grandes empresas. Eu me deparei com um processo seletivo muito desigual, né? Primeiro que eu estava praticamente terminando a faculdade, aí 1 ano e meio para terminar a faculdade, e quando eu fui participar do processo seletivo, eles exigiam inglês avançado, Excel, Word avançado, todo o pacote Office avançado, exigiam trabalho em equipe, desenvolvimento oral, né, que você tivesse uma boa oralidade, uma boa postura, né, que você tivesse um conhecimento técnico que muitas das vezes um jovem negro, que no meu caso estudava e trabalhava, não tinha condições de ter, né? Mas o grande empecilho para mim foi a língua, confesso, né? Que a questão do inglês avançado, por eu não ter
muita afinidade com o idioma, eu sempre estudei para passar para as provas, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu estudo para uma questão de aprimoramento do mercado de trabalho. Mas quando eu cheguei nesses processos seletivos, né, e um dos processos seletivos, eu cheguei até a etapa final, né? Foram 3 dias de processo seletivo intensos, né? E quando eu cheguei na dinâmica de grupo, que eu era o único negro na sala, né, participando do processo, eu vi o quão desigual era, né? Enquanto eles estavam debatendo, né, inúmeras outras coisas, eu estava tentando, dentro da minha experiência de vida, agregar algo para poder conseguir aquela vaga de trainee. Final das contas, eu não consegui por causa do inglês, né? Que o inglês avançado eu não possuía. Mas eu fico refletindo muito, sabe, Lívia, a questão, dentro dessa estrutura, nós universitários, adentrando o mercado de trabalho, de como essas grandes empresas que se dizem diversas, né, que se dizem vanguardistas para o tempo delas, né, desconstruídas, pensam na questão do processo seletivo, né? Porque se você pega um jovem de classe média baixa, né, entendendo, consciência historicizada, que foram 400 anos de escravização da população negra, mais de 350 anos que essa população não teve acesso aos estudos, à escola, né? Que nós temos uma política de cotas que nem tem 20 anos ainda. Uhum. Né? E a gente fica tentando, sendo que essa população negra é que está na base da pirâmide, é que recebe os menores salários, né? E que são também pessoas que estão nos trabalhos informais. Que tipo de processo seletivo é esse, né? Que não trata o igual nas suas igualdades e desiguais nas suas desigualdades, né? E aqui eu não estou trazendo, vai ter que ter cota para vagas de trainee na empresa. Não, não é isso que eu estou trazendo. É uma questão de a gente racionalizar um pouco como também essas empresas se colocam como empresas diversas e ainda continuam com processos seletivos que vão, literalmente, quem vai passar é o público-alvo que eles querem, entende? Porque também começa por aí, ó, alunos da Universidade Uniswan, da Universidade da Estácio e outras universidades menores nem chamam para processo seletivo. Eu já ouvi isso da boca de RH. Eu só chamo alunos da PUC, do IBMEC, da FGV, para fazer os processos seletivos, né? Porque são essas pessoas que são o perfil. Aí eu pergunto, né? Eu levanto o questionamento. Quem são esses alunos negros que estão nessas faculdades, né? Quantos alunos negros tem nessas faculdades, cursando esses cursos? São pouquíssimos, né? E os alunos negros que conseguem passar nos trainees, que conseguem adentrar, a gente ainda tem um grande detalhe, que eles não são absorvidos depois como CEOs da empresa, né? Na parte que é primeiro, que é o topo de linha, que é a parte executiva da empresa, eles também não são absorvidos, né? Tem uma pesquisa que eu levantei do Instituto Ethos, de 2016, que ele levanta o perfil socio-racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. Ali ele trouxe que, como jovem aprendiz nessas grandes empresas, a taxa de pessoas negras, de jovens negros, é de 58,2%. Quando você passa para o nível de estagiário, esse valor cai para 28,8% da presença de jovens negros, de pessoas negras. Então, se você pegar o jovem aprendiz e você pegar o estagiário, há uma diferença de 50%. Há um gap, há um buraco muito grande. E quando você compara esses dados com as demais porcentagens de negros que ocupam diversos cargos dentro da empresa, você mostra o quê? Que essa mão de obra estagiária, ela não é nem absorvida para os quadros funcionais da empresa. Então é muito desleal. E quando esse jovem que é estagiário, nessa taxa de 28,8%, ele é absorvido pela empresa, para os quadros funcionais da empresa, ele não chega ao quadro dos executivos, dos CEOs, que são representados de 94,8% de pessoas brancas. Então, assim, a estrutura realmente, ela já cria inúmeros funis para você não adentrar esses espaços, né?
E esses estudos, eles vêm mostrando isso de forma muito clara. Então, cabe também, fica aí uma reflexão, se algum CEO, né, seja negro ou não negro, estiver ouvindo esse podcast, de procurar trabalhar melhor esses processos seletivos, né, e entender com uma consciência historicizada e social de como esse jovem negro vem, né? E um outro empecilho que eu achei muito interessante, que uma pessoa falou comigo, que é a questão do traslado, né? Às vezes, muitas vezes, esse jovem mora na periferia e trabalha no centro da cidade. Então, ele demora 2 horas, 3 horas para chegar no ambiente do estágio, no ambiente do trainee. Então, se eu não tiver um olhar um tanto especial para essas pessoas, eu não vou ter inclusão, né? Eu não vou ter uma real diversificação dentro da minha empresa. E eu acho muito interessante também trazer isso para os universitários, para os jovens negros que estão na universidade, que estão entrando no mercado de trabalho, não para eles esmorecerem, sabe, Lívia? Porque da mesma forma que eu e você conseguimos hoje estar trabalhando, né, durante alguns anos no setor público, esses jovens também podem ser, através do estágio, serem absorvidos, né? No meu caso, eu estagiei na Secretaria de Estado de Fazenda e fui absorvido no cargo da Secretaria de Estado de Fazenda. Então eu fui aproveitado, eu furei essa estatística, eu furei essa bolha, né? Mas como? Demonstrando muita capacidade. E é aquilo que a gente entra também, né? Da gente sempre ter que demonstrar que nós somos bons realmente, né? E é para o jovem negro entender o seguinte: essa estrutura ela existe, essa estrutura ela vai se manter, entende? Mas a gente tem que procurar sempre não só furar a bolha, mas confiar no nosso trabalho, né? Confiar na nossa capacidade técnica, nos nossos estudos, né? Com relação às mulheres negras, inserindo aqui, esse estudo, Lívia, ele vai falar que a presença de mulheres negras em altos cargos executivos é de 0,4%. Então, desse universo de 500 maiores empresas, existe apenas 2 mulheres em altos cargos executivos, né? Aí eu passo essa bola para você, Lívia, porque é muito interessante esse dado. Exatamente. Então, Cláudio, foi bem importante você ter introduzido essa parte da mulher negra no mercado de trabalho, porque o mercado tem uma dificuldade enorme em absorver a nossa mão de obra, né? Ainda temos a questão referente, por mais que a mulher negra esteja capacitada, ela tende a receber menos da metade do que um homem branco. Ou seja, ela recebe 44,4% a menos do que um homem branco. E assim, se a gente for colocar um ranking de rendimento, primeiro vem o homem branco, depois vem a mulher branca, né? Vem o homem negro, que já ganha com uma proporção bem inferior às pessoas brancas, independente do seu gênero, e após vem a mulher negra, né? E, assim, foi bem importante você ter citado essa questão da pesquisa do Instituto Ethos, porque ela diz que se 0,4% de mulheres negras ocupam esses espaços com cargos de chefia, e se nós temos 50% da população brasileira é negra, onde estão essas mulheres dentro dessas empresas, né? Nós temos que trazer esse questionamento, nós temos que trazer essa pauta para que nós possamos trazer visibilidade e dar oportunidade para que essas mulheres ocupem esses espaços, né? Ainda tem um fator muito importante, Cláudio, que você falou sobre a questão do recrutamento, e nós, se a gente for pesquisar, nós ainda temos muito contato com a questão ainda desse racismo estrutural tão forte que ainda impede de uma mulher negra aceitar os seus cabelos crespos, aceitar a forma que nós falamos, a forma que nós nos vestimos, a forma que nós defendemos as nossas pautas. Aí vem aquela questão, não,
tem que se enquadrar o perfil da Uhum. empresa, né? Que Exato. é um perfil embranquecido, que é um perfil que não Exatamente. nos aceita. E assim, eu já passei por experiências, eu já ouvi experiências de pessoas próximas, e eu já passei por uma experiência que eu me lembro como se fosse hoje. Eu tá chegando no trabalho, meu cabelo é um cabelo crespo, tá chegando no trabalho, e meu cabelo estava bem cheio, enfim, de uma pessoa chegar para mim e falar assim: nossa, Lívia, o que aconteceu com o seu cabelo hoje? Eu falei assim: não aconteceu nada, ele está normal. Tá te incomodando? E da pessoa se tocar que eu me posicionei naquele momento, né? Mas Uhum. inúmeras vezes tem ambientes, tem espaços, como essa mulher negra já tem essa dificuldade de ser absorvida, em vários momentos ela se cala. Em vários momentos Exato. ela não expressa aquilo que ela está sentindo, porque ela não tem espaço. Vou falar mesmo, bem, que hoje eu tô Não, pode falar. não, porque assim, é muito bonito, sabe? Você pegar a pauta, fazer um mini projeto, né? E Uhum. dizer para ter uma determinada aceitação, né? Pela população e dizer que você está ali, ó, defendendo a causa. Mas quando Certo. você vai olhar a dinâmica do seu setor, do ambiente de trabalho, não é muito bem por aí. Então, Exato. essas críticas a gente realmente tem que se levantar, tem que fazer, nós temos que comentar, nós temos que falar para que esses gestores possam ver de que realmente as medidas devem ser tomadas e o mais É, urgente possível. é, e você trazer essa questão, né, é muito forte, porque o racismo, como hoje ele é estruturado nos espaços que nós conseguimos adentrar, ele se sofistica, né? O Uhum, racismo ele não é direto, ele é um racismo indireto, né? Ele é um racismo no olhar, ele é um racismo de, não vamos chamar aquele profissional para fazer parte desse projeto porque ele não tem capacidade. Por mais currículo que você tenha, por mais estudo acadêmico que você tenha, sempre te invisibiliza. Essa é a realidade, né? O racismo ele faz isso, ele te invisibiliza e não permite você ascender a determinados lugares, né? Então, por isso, para nossa saúde mental, Lívia, a gente vem discutindo muito isso, o podcast ele traz essa possibilidade de a gente trazer a nossa narrativa, de a gente falar com pessoas como nós, que passam por isso ao longo da estrutura, isso ao longo da vida, para quê? Para a gente se fortalecer contra o racismo, né? Porque, querendo ou não, isso impacta, né, o nosso psicológico, impacta o nosso corpo, impacta a nossa motivação. Só que a gente não pode deixar de ser impactado, deixar ser abatidos a ponto da gente ficar apático, né? Porque essa é a realidade de muitos negros também, que a gente também conhece, que já tem uma idade, que vem de uma geração diferente da nossa, que não é uma geração tecnológica, que é uma geração mais próxima desses moldes escravocratas, que não conseguem questionar, que não conseguem reagir, que não conseguem se posicionar devido à necessidade da vida mesmo de permanecerem naquele trabalho. Então acabam uhum, aceitando algumas condições, né? E é muito importante a gente refletir como jovens negros, né, que estamos no mercado de trabalho, que já possuímos um determinado conhecimento, o quão importante a gente fortalecer a nossa pauta, fortalecer a causa e fortalecer a todos aqueles que vêm atrás da gente. Porque na pirâmide não adianta eu ascender socialmente, estar, né, me tornar classe média e esquecer que os meus, né, que 56% da população preta e parda brasileira, né, acima de 54%, está ali na base da pirâmide e muitos recebendo salários baixíssimos para sobreviver, né, passando fome. E a pandemia que nós tivemos agora do coronavírus deflagrou, deixou isso muito claro, né, dessa necessidade desses empregados, uhum. né, que perderam seus empregos, de não ter nem comida, nem alimento para dar para os seus filhos, entende? E a gente reflete que a maioria dessas pessoas são negras, né? Assim como nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a população que mais morre por coronavírus é a população negra. Mas isso não é falado na televisão, né? Isso não é debatido nos canais. Por quê? Não é do interesse
né, midiático, não é do interesse político, que todos discutam isso. Então, a gente poder trazer todo esse conhecimento através desse podcast, através do blog, através do YouTube, a gente poder debater isso conosco é fortalecer nós como família ancestral, é fortalecer nós negros, né? E a gente conseguir pensar em soluções e formas de furar essa bolha de forma mais sustentável. E de quando furar essa bolha, impactar a vida dos outros demais que tiveram. Porque se todos os negros que ascenderem socialmente tiverem a perspectiva do Wakanda Forever, de que eu cheguei aqui em determinado espaço, porém eu tenho toda a minha ancestralidade, a população ainda sofrendo, a minha causa ainda não está completamente ganha, né? A minha guerra não terminou. A gente continua, né, lutando contra essa estrutura. Entendeu, Lívia? Pode falar. Exatamente, exatamente. Não, eu super concordo com o que você falou, dessa questão de nós estarmos aproveitando esse espaço para debater, para trazer essas causas e para que realmente traga mudança, né? E dá oportunidade de nós nos expressarmos, porque como você mencionou anteriormente, as nossas pautas sequer são debatidas pelos políticos, para que tenha visibilidade, né? Para que Uhum. tenha realmente mudanças. Então, eu achei extremamente importante, sim, a gente ter esse espaço e de debater esses assuntos que são percorrentes aí de anos e anos, e nós queremos mudança. E nós estamos aqui para realmente trazer essa mudança efetivamente. Esse é o afrofuturismo, né? Isso aí. Vamos gerar a revolução, e a revolução é a revolução afro. E eu falo ainda mais, né? Para mim, a revolução vai ser afro e feminista, né? As mulheres negras têm um papel muito importante nessa revolução estrutural que nós estamos percorrendo, né? Porque se não fosse as mulheres negras a partir dos anos 70, no movimento negro no Brasil, o movimento negro no Brasil não alcançaria o patamar que alcançou. Então, eu agradeço, fica aqui meu agradecimento a todas as mulheres ancestrais que vêm na luta, né, que vêm levantando a bandeira dos orixás, que vêm levantando a bandeira de Jesus Cristo negro, revolucionário, e que vem trazendo e militando, e mais do que isso, ocupando os espaços com a pauta e trazendo novas reflexões para esses espaços, né? Por mais que muitas vezes queiram nos invisibilizar. Então, o meu recado que eu deixo aqui para os jovens negros é que vocês não se abalem perante essa estrutura, muito pelo contrário, vamos nos aquilombar, vamos nos fortalecer, vamos como família ancestral, unidos, buscar forças para a gente romper e cada vez mais poder pensar na nossa sociedade, a sociedade que nós queremos, né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade realmente possam ter acesso ao mínimo, porque do jeito que está essa estrutura, a gente não, nossa população não tem nenhum acesso ao mínimo, né? Exato. Então eu falo com vocês, jovens, não desistam, né, da carreira de vocês, do sonho de vocês, entendam a importância de vocês, do lugar de vocês, cada um técnico, cada um que estudou direito, medicina, qualquer curso, vocês tendo a consciência historicizada dos seus ancestrais e de como a sua população vive hoje e de o que você pode fazer, né, para fortalecer cada vez mais a pauta, fortalecer cada vez mais a população. Isso vai ajudar no Brasil como um todo num crescimento social, num desenvolvimento equânime. É isso mesmo, pessoal. Se capacitem, busquem informações, busquem plataformas que proporcionem conhecimento gratuito. Hoje em dia o YouTube também e as outras ferramentas digitais têm sido de grande importância para que nós possamos nos capacitar, aprender e crescer, tá? Não desista, persista, que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Axé. Então, gente, hoje a gente vai pedir para vocês curtirem, compartilharem, trocar informações conosco. Nós temos o Instagram, Negras Verdades, @Negras Verdades. Vai lá, curte e comenta todas as postagens que a gente faz. Chega junto com a gente. Estamos também no YouTube, né, com também Negras Verdades.
lá a gente está colocando todos os nossos podcasts lá também, para vocês terem acesso, para vocês curtirem, comentarem, tá bom? Nós temos também o podcast disponível nos principais canais, né, de consumo de podcasts, de mídia, que é o Deezer e o Spotify. Então vocês podem ir lá também. É importante vocês curtirem, colocar o coraçãozinho de vocês, para eles entenderem que o nosso conteúdo é importante e divulgar e alcançar o maior número de jovens, de pessoas negras que a gente puder nesse Brasilzão e nesse mundo afora, tá bom? Muito obrigado a Obrigada. todos Um vocês. abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.